né? Talvez até inconscientemente, não estou querendo colocar palavras na sua boca, mas você está fazendo uma defesa de um regime semelhante ao da Venezuela, onde não Não, não, existe uma peraí. democracia, Não, existe um Eduardo, processo. Eduardo. Sim, ué. Não, isso eu Mas não olha tô só, vamos fazendo. lá, você vai Segundo o ter um Bolsonaro Departamento de preso, Estado dos você vai Estados ter Unidos, eu não não é. podendo voltar para o país, você vai ter colocando toda a riqueza do país para passar pelo governo. Ora, vai restar nada no Brasil. Para que você vai preservar esse sistema? O Brasil receberá não só do Trump, vocês acabaram de ver o diretor-geral o diretor executivo, secretário-geral lá da OTAN dizer em tarifar o Brasil em 100%. Você vai acabar de jogar o país numa ditadura. Não se gera riqueza numa ditadura. Olha para Cuba, olha para Venezuela. É comum na vida de uma ditadura receber sanções. O país inteiro paga a conta devido à conduta dos seus líderes. O líder maior do Brasil não é nem o Lula, é o Alexandre de Moraes. O cara que o Gilmar Mendes fala, olha, eu acho que o processo aí do EOF, a reclamação do EOF, deveria cair na mão do Alexandre de Moraes. O negócio não vai nem para sorteio, já vai para a mão do Alexandre de Moraes direto. Tudo Agora, da minha família vai para a mão do Alexandre de Moraes. Ele falou, temos Alexandre que de pegar Moraes Eduardo é ditador, Bolsonaro. na Os sua processos estão tudo opinião, na mão sem dele. ter força. Vocês usam muito o argumento, Eduardo, de que não era possível dar um golpe no Brasil sem as Forças Armadas. Vocês falam muito isso. E, no entanto, você diz que o Brasil é uma ditadura porque Não, o eles ministro falam do do 8 de janeiro. STF, que não tem sequer controle das Forças Armadas, vocês dizem que é uma pré-condição... Claro para que tem controle das Forças Armadas. Ah, ele tem... Quem Tá bom. indicou Então me o comandante explica das como Forças que o Armadas, Alexandre de inclusive, Moraes tem o Alexandre de controle Moraes. das Forças Eu Armadas. noticiei isso na Jovem Pan em 2022. General Tomás foi indicado pelo Alexandre de Moraes. Eu disse em 2022, na Jovem Pan, no ar, que ele seria o comandante do Exército. Depois o Lula nomeou ali faz de conta o general Arruda, que ficou 15 dias, 20 dias talvez, como comandante do Exército, e depois foi o general Tomás. Você sabia que o general Tomás, Diogo, tem reuniões regulares com o Alexandre de Moraes, inclusive na casa dele? Aí eu me pergunto, por que diabos o comandante do Exército vai se reunir na casa de um ministro da Suprema Corte? Então eu estou te dizendo, ele tem sim as Forças Armadas. Ele tem o comandante das Forças Armadas e a garantia, através do Chilling Effect, que a tropa vai ficar quietinha no lugar dele. Quantos generais 4 estrelas já foram presos até agora? Quantos oficiais respeitadíssimos dentro do Exército não foram presos até agora para que ele pudesse fazer um verdadeiro expurgo dos patriotas dentro das Forças Armadas? Uma das coisas que é urgente e que vai ser feita assim a partir de 2027 é a retomada do orgulho das nossas Forças Armadas, do patriotismo dentro da força. E patriotismo não é isso que eles estão dizendo, tolerância, não sei o que, não. Patriotismo é o cumprimento do dever constitucional deles, que é a defesa da pátria, que é a verdadeira soberania. Então, sim, Moraes controla as Forças Armadas do Brasil. Essa é a verdade nua e crua e triste. Eduardo, concorda, Eduardo, que Moraes controla as Forças Armadas? Totalmente. Totalmente. E aí, só para complementar aqui, Diogo, a Venezuela, ela tem um TSE, a Venezuela tem um STF, a Venezuela tem um poder legislativo, ainda, né, tem um presidente, mas nem por isso deixa de ser uma ditadura. Né? Existem várias formas de você suprimir a liberdade do povo. Quando o povo não consegue se expressar, quando você não tem as liberdades preservadas, isso daí já configura uma ditadura. E no Brasil a gente está vendo exatamente isso. É por isso, do meu ponto de vista, que o Brasil ele já não é uma democracia normal. Né? Eu acho até que você pode até fechar o Congresso hoje em dia. Para que você vai ficar pagando, né, todo aquele aparato para as pessoas serem a antessala do STF, já que todas as decisões aprovadas pelo Congresso são levadas para a Suprema Corte? A própria reclamação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ela é muito justa. Né? O Davi Alcolumbre, 2 semanas atrás, ele estava falando, olha, a gente tem que ter aqui um mecanismo para evitar que tudo aquilo que a gente decida no Congresso acaba caindo para uma revisão do STF. Porque o STF ele não abre mão de nada. Ele julga tudo, absolutamente tudo que chega nele. Ele deveria ser o guardião da Constituição, mas discute tudo, né? Absolutamente tudo é visto. Não, aqui tem um princípio constitucional, e vão pensando e vão julgando aquilo como eles bem entenderem. Eles não entenderam ainda que eles não são o quarto poder. O Alexandre de Moraes diz que esse será o século, né, do judiciário. Eu acho que não. E eu estou trabalhando na contramão para que isso daí ocorra. Eu quero uma preservação, a harmonia dos poderes. Eu não quero destruir o STF, a instituição do STF. Eu só quero que cada agente, né, cada poder no Brasil cumpra de acordo, né? Vá ali e cumpra com a sua determinação constitucional. Porque hoje em dia a coisa está muito desorganizada. Muito desorganizada. Só fazer uma última pergunta. Antes de mais nada, agradecer, Vilela, de novo pelo
convite. Eu acho que a gente está tentando aproveitar o máximo que dá, né? Sem como a gente... Daqui a pouco a gente vai para a pergunta do chat também. Perfeito. Sem a gente... E te agradecer também por ter liberado os cortes. Amanhã a gente vai estar no ICL Notícias de manhã, o pessoal quiser acompanhar também. Só para o Figueiredo, eu só vou mudar o ar-condicionado aqui, que é na outra sala. Vai. Tá, não, vou esperar o Eduardo. Amanhã a gente vai estar ao vivo também, levando os cortes. Então você fez a exceção de liberar para o ICL para a gente fazer amanhã. Claro. Enquanto ele vai lá também, o Léo pode falar da temperatura do chat, separou algumas perguntas, porque o chat foi e voltou. Exatamente, ia comentar isso. Então você que tinha mandado sua pergunta e não apareceu, reenvie. Só que assim, mande por superchat, você pode se manifestar do jeito que você quiser, mas xingando, não adianta. Né? Então façam perguntas. Ou comentário também, a pessoa não faz pergunta e só faz um comentário, tem que ser pergunta, tá? Só pra deixar bem claro, porque acho que as pessoas, é importante saber disso, né? Antes da conversa, de marcar aqui, a gente conversou, Vilela, eu liguei pro Diogo, um pouco antes de começar, as pessoas acham que o mundo às vezes é mais complicado que isso, né? Que é uma surpresa sempre. Antes de começar o programa, eu liguei pro Eduardo, falei com ele por vídeo, aliás, e falei, Eduardo, é uma conversa, nós vamos fazer perguntas, a gente não tá aqui pra se xingar, pra rolar na lama, né? Então acho importante o chat manter também o nível, senão vira bagunça, né, Vilela? Mas tem perguntas, né? Tem, eu separei algumas. Tá então quem enviou lá atrás bom, pô. Sim, sempre debate é é bom. bom. Pode enviar novamente que a gente vai separar aqui. Tá. Eduardo tá de volta, vamos lá. Tá, não, eu quero só fazer uma última pergunta. Uma das coisas que o Trump fala muito, e foi muito citado também, eu não sei se o Eduardo ou o Paulo falaram sobre isso, mas vi muita gente falando sobre isso, que um dos grandes problemas do Lula foi ter também se aproximar de ditadores. Se fala isso muito do PT, né? E aí, ultimamente, se usou muito o exemplo do Irã, né? Teve essa questão do Irã com Israel. Aquela famosa foto lá. Isso, então o Lula se aproxima de ditadores, então o que acontece com o país quando se aproxima de ditadores é que o mundo livre se coloca contra essa questão, né, dos ditadores. O Trump teve um relacionamento, diria até pessoal, né? Acabou de ganhar um avião lá do Oriente Médio, né? Eduardo já sabe. Então, não, mas eu acho que é uma pergunta legítima e aí o Eduardo responde como ele quiser, né? O pai dele, Jair Bolsonaro, também teve encontros, né, com o Mohammed bin Al-Salman, que é o ditador da Arábia Saudita, que comprovadamente, né, isso está comprovado, é um fato comprovado. Mohammed bin Al-Salman mandou esquartejar um jornalista, né, que era contra o regime dentro de uma embaixada, né? Isso é um ditador que mandou esquartejar um jornalista porque discordava do que acontecia naquele país. Por que, Eduardo, a relação com o Mohammed bin Al-Salman é bem vista e incrivelmente tolerada e o Irã é um problema? Por que esse duplo padrão em relação a esses ditadores? Demori, você que está falando aí que o nexo causal do assassinato do jornalista, que eu não concordo. Não, comprovadíssimo. Claro, não concordo. Comprovado. Mas aí você vai conectar, você já fez um pré-julgamento, opinião sua, né? Julgamento não. Fatos e... Não, isso é um fato. Não, ele foi condenado por qual corte, né, internacional ou qualquer coisa do tipo. Né? Existe sim esse fato que você falou do assassinato do jornalista. Não, mas só para colocar o fato aqui, Eduardo, desculpa. A CIA concluiu que o assassinato foi ordenado por Mohammed bin Al-Salman. Em um relatório, classificou o crime como execução extrajudicial premeditada, da qual o Estado Saudita é responsável. Não, é uma investigação. É uma investigação. Mas por que esse ditador é tolerado e os outros não são, Eduardo? Por que essa dupla moral, digamos assim? Porque você não faz diplomacia internacional focada em questões locais. Uma coisa é a Venezuela, que está aqui dentro da nossa região. Agora, Demori, se você for partir do ponto em que você só vai fazer relação comercial, você só vai defender o interesse do seu país, né, focado em conflitos locais, você não vai fazer negócio com ninguém, porque a China não gosta de Taiwan, né, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, depois o Japão, Israel no meio do Oriente Médio nem se fala nada. Eu, por exemplo, eu não sou contra você mandar alimento, 30% cerca da soja, do milho que sai do Brasil, pelo menos era o dado de 2 anos atrás, 30% que a gente exporta acaba indo para o Irã. A gente manda alimento para a Venezuela. E eu não sou contra você fazer o corte desse tipo de envio, né? Em que pese não crer que você vive uma democracia plena, seja na Venezuela ou seja no Irã. Ou na Arábia Saudita. Não tem como você trazer para a relação internacional os conflitos locais, senão você vai ficar sozinho no mundo, né? Então ser ditador não é exatamente um problema. Depende se é mais o nosso amigo ou menos nosso amigo, só para a gente deixar isso pontuado. Demori, não. Depende principalmente
da nossa região. A gente está sendo afetado diretamente com a maior crise migratória da história da América Latina devido à narcoditadura do Nicolás Maduro. Aqui na América Latina, nós temos uma tradição, né, de prezar por eleições, né, instituições, normalidades democráticas. Isso daí, sim, é aqui da nossa cultura, é do nosso povo. Agora, mais uma vez, se você fosse presidente, você deixaria de se encontrar com o MBS por conta de que ele mandou assassinar um jornalista? O Biden fez isso. Aí o Biden deixou de comprar petróleo da Arábia Saudita e comprou da Venezuela. Veja só que incoerência. A Isso resposta. sim, incoerência. Ele fala, eu não vou comprar da Arábia Saudita porque eu acho que ele mandou assassinar um jornalista. Mas eu vou comprar da Venezuela porque a Venezuela, para mim, né, tem um interesse aqui. Isso aqui não faz sentido. Eduardo, eu queria lhe perguntar sobre o seu mandato. Queria lhe perguntar sobre o seu mandato antes de qualquer coisa, que eu acho que é um tema importante, tá? A licença que você pediu do seu mandato se encerrou ontem, domingo. Eu queria saber qual é o seu plano daqui para frente. Você vai renunciar ao seu mandato, vai voltar ao Brasil, que eu imagino que não seja o caso, ou pretende deixar correr e deixar o mandato vencer por falta, né, nas sessões? Ô, Vilela, vou pedir licença para ele. Eu vou no banheiro e já volto, tá, gente? Que vocês falam demais, eu preciso fazer xixi, desculpa. Calma, ainda tem mais 2h20, mais de 200 mil pessoas aqui de pico, né, junto com a gente, e a gente vai ler as perguntas deles de novo, daqui a pouco. Manda de novo. Já fiz a minha Diogo, pergunta. Sim, pode falar, Eduardo. Vamos lá. Você acha que se eu voltar ao Brasil eu tenho tranquilidade para assumir o mandato parlamentar? Eu não sei. Eu quero saber o que você pretende fazer daqui para frente. Eduardo, fala qual seria o cenário. Não, mas eu queria saber de vocês. O cenário do Eduardo voltando e reassumindo o cargo. O que vocês projetariam? Vai de Uber Black do aeroporto direto para Papuda. Assim? Eu não passo nem sairia do aeroporto. Receita Federal, vai direto. Vai de Uber Black. Então as outras duas opções são renunciar ou deixar correr e deixar perder o mandato por